certamente muitos desses que estiveram ontem lá estão ligados aí nas eleições também, né? E é importante a gente se ligar. Você que não foi para a rua talvez, né? Ficou com vontade e tal, mas agora o assunto aqui do seu direito é o seguinte: os cargos que a gente vai eleger agora em outubro são 5 no total e tem muitos que a gente não sabe o que faz o político depois que a gente elege. Por isso que está aqui o Maico Rafael Spies, que é professor universitário, é sociólogo, né, e vai explicar um pouco melhor para a gente de cada cargo, mas vai começar falando da importância da gente saber o que aqueles que a gente vota em outubro, vai votar em outubro, fazem depois ao longo de 4 ou até alguns 8 anos, né, professor? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos telespectadores. Eu queria iniciar agradecendo a oportunidade, porque esse assunto ele é importante, né? Ele domina o nosso mês de outubro, ele domina a nossa vida. As pessoas às vezes não se dão conta, mas isso tem repercussão por 4, 8 anos, talvez mais, né? E é importante falar porque as pessoas, a gente parece que as pessoas estão com duas posições, assim. Uma parte das pessoas não está muito interessada, né? A gente chama, em ciência política, a gente fala de fadiga cívica. Uhum. A pessoa não percebe como isso influencia a vida dela, qual a função de cada cargo, etc. E ela só cumpre uma obrigação periódica para ir lá e votar, né? E outra parcela da população está muito polarizada, né? Tem pessoas que estão muito envolvidas e emocionalmente investidas nessa história, né? Então a gente tem esses dois mundos e, de fato, tanto para um tipo, um perfil, quanto para outro, é importante a gente parar, respirar um pouco, entender o que cada cargo faz, analisar com uma racionalidade, um certo distanciamento, porque, de fato, para algumas pessoas pode parecer um pouco difícil, né? A gente tem vários cargos e não entende bem a separação entre eles, né? Muita coisa que muitas vezes nem é ensinado na escola, né? Que a gente não aprende lá, né? No ensino fundamental, médio, enfim. A gente entende, se ensina história, enfim, se fala de política, mas muitas vezes a gente sai da escola sem saber o que faz, por exemplo, o senador da República e o que faz o deputado federal. Queria te perguntar sobre isso. Qual é a diferença? Se os dois estão no Congresso Nacional, fazem leis, fiscalizam o executivo, mas aí tem um senador e tem um deputado federal. Por que dos dois lá e o que faz cada um, professor? Muito bem, obrigado. Ambos os cargos eles estão dentro do poder legislativo, né? Então eles têm funções muito parecidas. No Brasil a gente tem um sistema bicameral. A gente tem 2 órgãos legislativos, né, no nível federal e depois no estadual é só a Assembleia, né? Os deputados estaduais, mas no caso dos senadores e dos deputados, eles trabalham de forma complementar, né? Um projeto de lei pode iniciar numa casa ou na outra e ela tem que ser aprovada também na outra. Então, por exemplo, começou por uma proposição da Câmara dos Deputados, os senadores podem avaliar, né? Isso, se tiver diferenças, né, forem votadas diferenças, volta para a Câmara dos Deputados e esse é um processo que busca aprimorar a proposição de leis, né? Além disso... A função é basicamente a mesma, então, dos dois? Eles são funções complementares. Os senadores, primeiro que eles permanecem mais tempo, né? Eles são representantes dos estados, então todos os estados têm a mesma quantidade de senadores. Eles ficam por 8 anos e, além da função legislativa, eles também, se as pessoas lembrarem um pouco, do processo de impeachment da presidente Dilma, por exemplo, eles também têm uma função de julgar, né? Mas eles apontam também, eles aprovam os membros do STF, sim, os ministros, eles têm os embaixadores, então eles têm umas funções adicionais, os senadores. Originalmente era pensado assim para uma parte da classe política mais experiente, né? E que assume essas outras funções, né? O estadual, deputado, o que faz, professor? O deputado estadual, assim, né, a gente está passando por eleições legislativas em 2 níveis, né? O federal, que é deputado federal e senador, e os deputados estaduais. Os deputados estaduais têm uma função parecida, mas dentro do Estado, né? Então, eles podem propor leis, eles fiscalizam o poder executivo do Estado, no caso, o governador. Eles representam em diferentes comissões, eles discutem, debatem certos assuntos que são de interesse do Estado, né? Então, eles estão ali também para propor leis, né? E propor alterações, por exemplo, na Constituição, se for o caso do federal, ou também na Constituição estadual, se for Então, assuntos importantes como a nossa previdência, a infraestrutura, a saúde, né? Tudo isso passa, de alguma forma, pela legislação, né? Consciência, então, vote bem.
né? Governador e presidente certamente já está mais no dia a dia das pessoas, mas para a gente fechar, é o prefeito do estado e do Brasil, praticamente isso, né, professor? Isso, o executivo, né, a gente tem na cidade a prefeitura, o prefeito, governador no nível estadual e no nível federal o presidente, que é chefe de estado e chefe de governo, né? Então ele administra, né, o governador, o presidente, eles administram o orçamento da União, dos estados. Eles podem propor leis também, mas em geral eles organizam as políticas públicas do dia a dia. Por exemplo, campanha de vacinação, como a gente viu anteriormente, né? Então isso é função do executivo, né? Maico Rafael Spies, obrigado pela Obrigado, presença aqui no Seu Direito de hoje. Até mais. Obrigado.